Hoje nós vamos fazer uma palestra um pouco diferente das demais. Apesar do tema, eu vou estar apresentando os substratos de uma série de palestras que eu já tenho, que eu venho fazendo ao longo de anos, que tem a ver com esse tema, porque as minhas palestras, elas basicamente se baseiam em Kardec, né? E também em temas que são da atualidade. De que forma que a gente pode, aprendendo sobre a doutrina, se reposicionar diante das coisas que nos acontecem, né? Do dia a dia, inclusive. Então é um convite que eu faço para quem depois tiver interesse, né? Quiser ouvir a palestra inteira, aí vai lá no YouTube, na minha página e se dispõe a ouvir, tá bom? Eu gosto de ter as palestras no YouTube porque você não precisa ouvir ela de uma vez, né? Você ouve um pedaço, depois você pode ouvir de novo, mais um trecho, e assim por diante, tá bom? Então vamos começar com uma frase do Kardec, ó. O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Está lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1867. E o que o Kardec está falando aqui? E é interessante a gente observar que na época dele, a gente não tinha livre pensamento. Estava começando um processo de se libertar das amarras, do poderio da igreja, da falta de você ter ideias diferentes e poder enfrentar as ideias reinantes na época. Quando surgiu a doutrina espírita e ele teve a coragem de seguir adiante, enfrentando a situação, basta a gente lembrar, gente, que em 1861 teve a queima de livros do Kardec, feito pela igreja, tá bom? É o Auto de Fé de Barcelona, só para vocês terem em mente o que acontecia na época. E aí o que ele fala? O livre pensamento eleva a dignidade do homem, do ser humano, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. O que seria uma máquina de crer? A máquina normalmente você a programa, e ela vai executar aquelas tarefas, tá certo? Então ainda até hoje existem máquinas de crer, pessoas que se deixam levar sem usar a capacidade que Deus nos deu de raciocinar, tá certo? O objetivo dessa palestra é fazer com que a gente, tirando um pouco do aprendizado da doutrina, a gente consiga se libertar de algumas coisas, tá bom? Vamos começar com a primeira aqui, ó, em busca de Deus. Essa palestra, ela se baseia na questão número 1 do Livro dos Espíritos, O que é Deus? Aí os Espíritos respondem: a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se baseia também na lei de adoração, que é a segunda, está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Pode parecer estranho existir uma lei, lei de adoração, como se esse Deus esperasse que a gente ficasse adorando Ele o tempo todo, E não é isso. A gente precisa compreender. O conceito da lei de adoração está baseado numa coisa muito simples, que nós somos espíritos no primeiro momento. Fomos criados primeiramente como espíritos. O espírito é a inteligência suprema, é os seres inteligentes, da criação, que povoa o universo inteiro. Não está restrito só à Terra, povoa o universo. Como nós somos criados como espíritos, na nossa essência, na nossa base de criação, nós acreditamos em Deus, nós sabemos da existência dele, nós ansiamos por ele, essa que é a verdade, quando estamos encarnados. O que acontece? A nossa base, que é a base espiritual, tem a consciência de Deus, tem a sabedoria, a sapiência de saber que ele existe. Quando nós estamos encarnados num corpo que oblitera um pouco
a nossa capacidade espiritual, porque a matéria fala muito mais alto em muitos momentos, nós, sem perceber, ansiamos por Ele e o buscamos. Por isso que o título da palestra é Em Busca de Deus. Mas de que forma nós o buscamos? Normalmente é nas coisas materiais. Então, na antiguidade, Deus era adorado na natureza, né? Depois começou a ser adorado nos templos, porque aí apareceram os intermediários, e Deus ganha uma humanização. O que seria essa humanização? As pessoas que o apresentam, e as pessoas que os apresentam a nós são seres humanos, com suas necessidades, as suas crenças, inclusive. Esse período de humanização de Deus fez com que as pessoas se afastassem dele, porque Deus passa a ter privilégios, né? Ele passa a ter predileções por um e por outros. Ele passa a ser um Deus injusto, um Deus que condena, que pune. E há muitas pessoas que se dizem ateu, mas que o seu comportamento no mundo é muito mais espiritualizado, dessa crença da existência desse ser superior, do que muitas pessoas religiosas. É isso que eu estou querendo dizer, que não existe um ser humano no mundo que não anseie por Deus, lá no seu íntimo, como espírito. Tá certo? O problema é a forma que nós o buscamos. Então tem pessoas que se prendem, que acreditam na punição e numa série de coisas, num Deus que condena e tal. É preciso que a gente se liberte dessas ideias, porque Ele nos deu a capacidade de pensar, de decidir e de fazer coisas. Não vai nos condenar por causa disso. Ok? A segunda que eu convido vocês a entenderem é as verdades que libertam, baseado em Jesus, inclusive baseado numa mensagem que está lá em João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz mais ou menos assim, que Jesus estava falando para aqueles que haviam crido nele. Ou seja, ele estava falando para as pessoas que acreditavam nele, tá certo? Não para o povo em geral, era para aqueles que acreditaram nele. E aí o que ele disse para eles? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, se tornarão verdadeiramente meus discípulos. Aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então olha que interessante. Jesus estava propondo para as pessoas que haviam acreditado nele, que se eles vivenciassem as suas palavras, ou seja, se eles vivessem as suas vidas baseado naquilo que ele ensinou, elas iam se tornar de fato discípulos dele. E a partir desse momento iriam conhecer verdades que as libertariam. Ora, que verdades são essas que tem lá no Evangelho? Eu exploro o Evangelho aqui mostrando as verdades, tá bom? Nessa palestra. Mas vamos apresentar aqui uma coisa básica, duas coisas básicas. Quando ele fala assim, cuidado para onde você coloca os seus interesses, né? Seus tesouros, cuidado para não colocá-los, né? Onde a terra há de corroer, onde as traças hão de, né, corroer também, a terra há de enferrujar, porque aonde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Então, isso aí é uma verdade, gente, que se a gente vivenciar, a gente vai ver que a gente não pode se apegar extremamente às coisas do mundo, da matéria, porque nós como espíritos um dia vamos, e aonde vai estar o nosso coração? Aonde nós nos apegamos. Quando ele apresenta também a parábola do samaritano não era nenhum religioso. Samaritano era uma pessoa que inclusive era considerada abjeta pelos ditos religiosos da época, os doutores da lei. E ele propõe que o samaritano era aquele que ia alcançar o céu justamente por ter agido no mundo com caridade.
Quando ele apresenta isso, do que ele está nos libertando? Justamente do jugo das religiões, que não é o fato de você ser um religioso, o fato de você frequentar, né, com bastante constância, né, as religiões em si, que vão te fazer alguém que se liberte das coisas. Então está aqui só duas ideias, né, e um convite para que vocês conheçam as verdades que libertam, que estão justamente no Evangelho. É uma outra forma de enxergar o Evangelho, uma forma de olhar, um olhar de quem busca a liberdade de coisas, tá bom? A outra palestra é essa aqui, ó, Religião e Espiritualidade. Essa palestra eu faço uma análise sobre as questões religiosas em detrimento à espiritualidade em si. E nós vamos perceber que muitas pessoas ditas religiosas não têm espiritualidade. Elas seguem, elas se tornaram máquinas de crer. Então elas seguem determinadas coisas sem usar o raciocínio, sem usar da compaixão, sem usar da benemerência, sabe? Sem usar da forma de enxergar as pessoas com amor. E essa palestra aqui, ela é baseada em Teilhard de Chardin. Para quem não sabe, Teilhard de Chardin era um jesuíta que foi considerado um jesuíta proibido pela igreja. Ele foi, vamos assim dizer, encostado, né? Por justamente pensar de forma diferente, mostrar que o Deus não era aquele Deus apresentado da forma como era. E por pensar assim e estar no seio da igreja, ele foi rejeitado, o Teilhard de Chardin. Então, muitas pessoas ditas religiosas não têm espiritualidade, porque se aferraram às crenças. A crença que impede o livre raciocínio, que impede você de ver de fato as coisas com um olhar um pouco mais benemerente, né? Um olhar um pouco mais abrangente. Daí um convite então para que vocês conheçam o Teilhard de Chardin, seu pensamento e o que tem a ver essa questão da religião versus espiritualidade. Não somos pecadores, somos todos aprendizes. Essa palestra, ela é baseada justamente nessa frase, né? Essa frase, gente, ela me foi inspirada, assim, um dia que eu estava fazendo uma das minhas palestras, ela surgiu, do nada, assim. Eu tenho ela como uma inspiração, naquele momento ali. E a partir dali eu passei a utilizá-la, né? Ela é pano de fundo, inclusive, da minha página lá e do meu canal no YouTube. Mas no que ela se baseia exatamente? Ela se baseia no seguinte, na crença de que nós, pensando como pecadores que somos apresentados dessa forma, porque você já nasce pecador, tá certo? Você já nasce devedor, né? O espírito é um pouco mais chique, ele fala que ele veio para pagar, entendeu? Nos conceitos totalmente equivocados, porque nós não somos pecadores, somos aprendizes. O que significa? Que nós estamos no mundo exercitando o nosso livre-arbítrio, exercitando a capacidade que Deus nos deu de pensar, tomar decisões, errar, acertar, para ir num processo de aprendizado e de desenvolvimento. Porque a pessoa que se isola, a pessoa que não se arrisca, ela não aprende, ela não cresce espiritualmente. E a gente só aprende fazendo. Será que nós vamos fazer sempre certo da primeira vez? Essa é uma questão. Porque o certo e o errado, ele varia muito de acordo com a sociedade, de acordo com os costumes, os usos, da forma como as pessoas pensam, como elas foram doutrinadas. Coisas que são erradas aqui para nós, são certas para outros povos. Coisas que são certas para outros povos, para nós, são erradas. Então, dependendo de onde, e lembrando que nós somos espíritos que encarnamos em diferentes situações, dependendo de onde a gente encarna,
Nós podemos estar cometendo, deslizes, equívocos, que vão fazer com que nós aprendamos. Porém, como é que eu aprendo de fato? Reconhecendo os erros. Então, quando eu erro e eu reconheço esse erro, eu não sou um pecador, sou um aprendiz. Estou num processo de desenvolvimento. Já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, porque agora eu aprendi uma coisa nova. É aquela coisa da mulher adúltera, que ia ser apedrejada porque ela tinha cometido um erro. E aí Jesus propõe para as pessoas que estavam lá se eles podiam jogar pedra na mulher. Nenhum jogou. E ele também disse para ela: olha, vai então e não peques mais. Você aprendeu um erro, com o seu erro você está aprendendo, está certo? Então, nesse contexto, nesse sentido, todos nós estamos aprendendo. E mais, ele, como mestre que era, veio, e eu pergunto para vocês, ele veio e ele conviveu lá com os religiosos da época? Ou conviveu com o povo? Com quem ele foi conviver? Que eram quem? Os pecadores da época, Tá certo? Então ele veio justamente conviver com as pessoas, para que as pessoas pudessem, através das suas lições, reconhecerem que estavam equivocadas em algumas coisas, e a partir dali, mudarem. Mas ele não condenou ninguém, ele ensinou, tá certo? Esta aqui, convicções, o certo e o errado. Essa palestra se baseia numa frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que diz o seguinte: são as convicções e não a mentira que são os maiores inimigos da verdade. Vou repetir: são as convicções e não a mentira que são os maiores inimigos da verdade. Por quê? Porque se você considera uma determinada informação ou uma ideia que você tem, e depois você, raciocinando, descobre que ela é mentira, você simplesmente a repudia. O problema é que a convicção, você não raciocina sobre ela, então você nem sequer pensa se pode ou não ser mentira aquilo, porque a convicção é algo que você traz, às vezes sem saber de onde adquiriu, faz parte dos usos e costumes, das crenças, faz parte de conceitos familiares às vezes. Então nós temos aí as convicções religiosas, nós temos convicções políticas, famílias, nesse período que nós passamos aí, famílias se degladiando, se separando por causa de convicções, onde não usaram o raciocínio. Então as convicções, gente, faz as pessoas sofrerem, e faz outras, e você com as convicções sofrer outras pessoas que você ama, porque você não aceita sequer discuti-las, e não pensa inclusive de onde elas veio. Isso é pior. Sabe, eu uso o exemplo de uma história de um homem que tinha suas convicções, e que depois precisou passar por uma situação inusitada na sua vida para mudar as suas convicções. Eu estou falando de uma pessoa que se chamava Saulo de Tarso, e que com as suas convicções perseguia, torturava e inclusive mandou matar alguns cristãos. Depois ele teve um momento inusitado na sua vida e transformou as suas ideias, mudou. Aquilo que ele condenava e perseguia, ele passou a pregar, quando ele virou Paulo. Então percebam como as convicções são coisas que cegam a pessoa, não permite que ela raciocine, que ela raciocine. Por isso que Nietzsche tem razão, são as convicções os maiores inimigos da verdade e não a mentira. Condenar ou compreender.
Essa palestra ela se baseia na observação de fatos, de que nós vivemos no mundo, e conforme a gente vai crescendo no nosso entendimento das coisas, nós temos duas opções. Ou a gente condena a atitude das pessoas que a gente vê e que nós também já fizemos no passado, ou a gente compreende. Então eu vou dar um exemplo simples. Sei que vocês não fazem isso, né? Estão andando lá com o seu carro, aí termina de tomar a garrafinha de água, joga a garrafa de água fora do carro. Não fazem isso, tá certo? Mas tem pessoas que fazem, não tem? Aí eu tenho duas escolhas quando eu vejo isso. Aquilo me incomoda. Ou eu condeno aquela pessoa, ou entendo que aquela pessoa ainda está num processo de aprendizado. Porque se eu a condenar, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma energia para mim que vai me desagradar, que pode me azedar o dia, que pode me transformar, que pode fazer com que eu reaja às coisas de uma forma negativa. E aí a gente tem que entender que somos espíritos que no plano espiritual a gente meio que se já ambienta lá de acordo com o nosso próprio nível de entendimento das coisas e os nossos valores. Porém, para o nosso aprendizado, a gente vem para o mundo conviver com espíritos diferentes. A gente convive com o contraditório justamente para ter novos aprendizados. Então, no nosso planeta, inclusive, não estão aqui só os espíritos que já adquiriram determinadas consciências. Nós estamos convivendo com gente do mais variado nível espiritual. Então, nós vamos ver sim pessoas fazendo isso, infelizmente. Só que a decisão de trazer aquela energia daquilo, do ato dela, para o seu mundo interior, é sua. A partir do momento que você a rejeite, que você não a aceite. Por isso nós temos que tomar a decisão: condenamos ou compreendemos? Compreender é melhor, porque você não se imanta com aquele tipo de energia. Condenar, você corre o risco de se tornar o juiz e trazer para si esse tipo de atitude. Não da atitude em si, mas da energia que aquilo gera. Tá certo? Eu conheci uma pessoa, aliás, eu fiz essa palestra justamente baseado nesse episódio, tá? Que andava incomodadíssimo com tudo isso que acontecia no mundo, irritado o tempo todo, e ele já vinha num processo de, até tomando remédio, né? O que acabou acontecendo? Um belo dia a pessoa jogou uma garrafinha plástica na rua, ele estava dirigindo, ele parou o carro, desceu e foi lá brigar com a pessoa no farol. O farol abriu, a pessoa foi embora, ele voltou para o carro e foi mandado embora, porque ele era motorista de um figurão. Ele, como motorista do figurão, perdeu o emprego, porque largou o homem sozinho lá e foi brigar com alguém que tinha jogado uma garrafinha de água na rua. Entendem como isso é sério? Dependendo da forma como a gente se posiciona no mundo. E Jesus já disse: não julgueis, porque com a mesma medida vós também sereis julgados. Por que do preconceito? É outra coisa, é outra palestra que vai nos libertar de uma série de coisas. Nós vivemos num mundo de misturas, como eu já falei aqui, tá certo? Diferentes níveis de espíritos habitam entre nós, e também diferentes necessidades espirituais de cada um. Baseia-se no conhecimento de que nós, como espíritos, somos uma energia. Portanto, como espíritos, nós não temos sexo, por exemplo. Nós não temos cor. Nós não temos raça. Nós não temos condição social. Existe o espírito, sabe? Né? Uma posição social superior, que pisa em cima dos demais espíritozinhos que estão lá. Plano espiritual não é assim.
Essas coisas acontecem aqui na terra. E da mesma forma como as convicções que eu falei para vocês, que a gente adquire sem saber porquê, o preconceito é outra coisa. Existem inúmeros relatos e inúmeros estudos feitos, né, por psicólogos e tal, que demonstram que as crianças, até uma determinada idade, elas não têm. Depois elas adquirem conforme o meio em que elas estão convivendo. Tá certo? Então são conceitos de adultos que sequer param para pensar, estão presos a ideias, a conceitos e criam o preconceito. Como espíritos, nós podemos habitar no corpo masculino ou no corpo feminino, nós podemos ter raças diferentes, podemos ser negro, branco, amarelo, podemos experienciar situações sociais diferentes, tudo dependendo da necessidade de aprendizado nosso. E há uma leve possibilidade, eu diria que até grande, daquilo que você condena hoje como preconceito, você vivenciar amanhã, para aprender, né, ao que é aquilo. E não é porque vai ser castigado, é porque você vai escolher. Aquilo te incomodou tanto durante a vida, que você como espírito, depois você acorda, você fala, meu Deus, por que eu fui agir assim? Eu preciso mudar isso em mim. Quero experienciar uma situação dessa. Eu não estou vaticinando isso, tá bom, gente? Só estou usando a questão do raciocínio, porque você como espírito, lá no plano espiritual, de posse de uma consciência maior, vai tomar decisões que hoje você talvez não tomaria. Tá? E agora, quem é você? Você se conhece? Essa é uma das palestras que eu mais gosto, na verdade, porque ela propõe a gente fazer reflexões sobre nós mesmos. Essa figura que está aí, ó, das máscaras, é uma nossa realidade do dia a dia, porque a gente vive no mundo reagindo à ação do outro. Dificilmente você vai ter uma ação, decidida sua, pensada. Nós reagimos instintivamente ao que acontece ao nosso derredor. Então, às vezes, lá num ambiente de trabalho que talvez não seja tão favorável, eu me apresente de um jeito, que não é o meu jeito certo, o meu jeito oficial de pensar e de ser, porque eu preciso conviver com pessoas. Para manter um emprego, né? Eu preciso às vezes conviver com pessoas e não as escandalizar com as minhas ideias. Ou em outros momentos eu vou mostrar quem eu sou de fato. Só que isso fica confuso no nosso dia a dia. Se eu não souber quem eu sou de fato, eu posso sofrer com consequências de atos que eu tomei ou de atitudes que eu tive para me manter na sociedade de forma equilibrada. Não quer dizer que eu pense daquela forma. E às vezes eu sofro por causa disso, porque eu não sei quem eu sou de fato. A gente não faz uma análise das nossas atitudes para saber se elas foram tomadas baseadas numa reação ou se foram baseadas tomadas numa decisão feita racionalmente. Isso se faz então de extrema importância a gente se conhecer. Essa palestra é baseada na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando perguntando, né, qual era o meio mais eficaz e mais eficaz mesmo da pessoa se melhorar nessa vida, o Espírito responde, olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E depois, o Santo Agostinho é que responde, depois ele faz lá uma série de observações de que forma você pode se conhecer. Vale a pena a gente se conhecer. E sabe por quê? Porque existe uma outra questão no Livro dos Espíritos, que é a 459, que Kardec pergunta, né? Os espíritos influenciam nos nossos atos e nos nossos pensamentos, dos pensamentos e nos atos. A resposta é, mais do que vós supondes, na maioria das vezes, nós os dirigimos e vós nem o percebeis.
Então vejam, baseado nessas questões, quem somos nós de fato? Que tipo de atitude aquela que eu tomei é baseado em minha forma de enxergar as coisas, ou eu fui insuflado? É para raciocinar, vocês concordam? Só tem um jeito de você saber: se conhecendo. E para se conhecer, você precisa se aceitar do jeito que você é. Essa é a maior dificuldade. A gente se condena, a gente se acha pecador, então a gente tem medo de quem a gente é. Reforma íntima sem traumas. Isso aqui é feita porque essa palestra eu fiz baseado em perguntas feitas por alunos, até mesmo feito depois de palestras que a gente faz, do sofrimento que as pessoas têm com essa questão da reforma íntima. Quando na verdade a reforma íntima é um processo que você está em pleno, em franco desenvolvimento na tua vida, com este processo que eu falei de se reanalisar, de entender suas atitudes, de questionar, de ver os erros que cometeu e a partir dali se transformar. A reforma íntima não é para fazer você sofrer, pelo contrário, é para fazer com que você a aceite de forma natural, porque você já está fazendo isso. Quando você vem em busca de novas informações, e essas informações te transformam a forma de enxergar as coisas, você já não é mais a mesma pessoa. Existe um processo de transformação feito aí, e sem sofrimento. Outra coisa, o espírita não vai virar super espírita do dia para a noite. Eu costumo brincar com os alunos, né? Não é terminando todos os cursos que você já vai virar um espírito superior. Não existe isso. Nós estamos todos num processo de desenvolvimento, e cada um dentro da sua necessidade. Então a reforma íntima, gente, ela tem que ser feita de forma natural, e nós já estamos fazendo, e não precisamos sofrer com isso. Relacionamento interpessoal. Pouco se pensa sobre isso, mas nós precisamos viver no mundo, não precisamos? Eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que pegar ônibus, pegar metrô, eu não tenho que conversar com as pessoas, eu não tenho uma sogra, né? Como é que é esse relacionamento? Como é que eu me comporto? O que é que eu faço? O que eu estou aprendendo quando eu me relaciono? Então essa palestra aqui é muito interessante, porque é uma série de frases que eu fui buscar, que tem a ver com relacionamento, mas que mostram que nós no mundo, né, se nós não tivermos a consciência de observar algumas coisas, nós vamos sofrer e fazer pessoas sofrerem. Vou dar um exemplo simples. A questão, por exemplo, da razão. Tem pessoas que dizem assim: você quer ter razão ou quer ser feliz? Não é isso? Ora, e parece uma disputa que você tem que sempre que vencer nos seus argumentos, quando na verdade o argumento deveria ser para aprender e não para vencer. Então, todo mundo tem razão no mundo. Espera aí, como é que é isso? Todo mundo tem razão? Sim, o que não quer dizer que estejam certas. Por quê? Porque as pessoas estão enxergando as coisas de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, naquele sentido, ela tem razão. O que nós temos que fazer, na verdade? Fazer com que ela enxergue aquilo que ela não está enxergando. Mas se eu começo um diálogo dizendo assim: você não tem razão, por causa disso, qual é a possibilidade da pessoa me ouvir? Se eu estou tirando a razão dela. O que vocês acham? Agora, se eu falar para ela assim: olha, você tem razão, porém, você já pensou nisso, tem uma grande possibilidade dela me ouvir. Vocês concordam ou não? E outra, se eu vou me prestar a uma inter-relação, eu tenho que ter a possibilidade também de enxergar que talvez o outro tenha razão e não eu. Porque não é, de novo, eu vou insistir, não é um campeonato de disputa onde você tem que se sobrepor ao outro. É um processo de aprendizado, de troca,
Por isso que é relacionamento interpessoal. Outra coisa, nós aprendemos no mundo a enxergar as coisas negativas que saltam aos olhos. Então, às vezes eu vejo a pessoa, a primeira coisa que eu penso é nas coisas negativas dela. E não dou oportunidade para descobrir quem é aquela pessoa de fato, sabe? Tentando enxergar as coisas boas que ela tem. Uma dica para a gente se dar bem com as pessoas: não olhe as coisas ruins, procure olhar o lado positivo dela e exaltá-los, porque quando você exalta o lado positivo de uma pessoa, ela passa a ser simpática a você. Mas se você fica reparando só nas coisas negativas, não vai dar liga, não vai dar certo. Todo mundo tem coisas boas para a gente olhar, e se eu ficar só olhando o negativo, não vai dar para se relacionar. São só umas dicas aqui, tá, gente? É 1 hora de palestra isso aí, tá? Se quiserem entender, tá? Aliás, essas palestras todas é mais ou menos 1 hora cada uma, tá bom? Amar sim, sofrer não. Essa palestra eu fiz, e eu lembro até hoje, tem mais de 15 anos, eu fiz e lembro a razão. Imagine a situação: um jovem entra num shopping aqui na Zona Norte, vai até uma loja famosa, procura uma determinada vendedora, dá um tiro nela e se mata na sequência, dentro da loja, em nome do amor, de um amor não correspondido. Aí eu fiquei pensando: poxa, isso é amor? As pessoas estão confundindo o amor, elas não estão entendendo o que é de fato amar. O amor não é para fazer sofrer, é para fazer crescer. O amor não é para aprisionar, é para libertar. O amor não é algo que você compra e nem encomenda, tá, gente? Não vai com aquela história de traga o seu amor amarrado e rastejando, que tem aí nos postes. O amor não é isso. O amor é algo que te transcende, é algo espiritual. Ele transcende as nossas ideias físicas sobre a coisa. Não se compra, como eu já falei aqui. É que infelizmente colocaram esse sentimento, que é um sentimento que transcende, né? O João disse, né, que é o amor que cobre as multidões de pecados, tá certo? Os Espíritos falam que é o sol interior, né? Transformar o amor, por exemplo, num ato sexual. Vamos fazer amor? Ora, o que o amor tem a ver com o ato sexual em si? Tem muita gente pagando para fazer o amor, né? O ato sexual é um complemento do amor, ele não é o principal. O amor é algo que vai transcender inclusive essas coisas, né? Então nós vamos ver casais, por exemplo, que vão se perpetuar, que vão estar juntos lá na velhice, onde o ato sexual em si já não tem tanta importância, mas a construção do amor que eles fizeram se baseia no amor real. Então o amor não é para sofrer, é para trazer paz, é para trazer uma energia espiritual que transcende as ideias que nós temos sobre ele hoje. E não se compra, e também não se amarra. Dependência afetiva. Também fiz essa palestra baseado numa experiência de ver pessoas sofrendo por não conseguir se libertar da outra e se tornar totalmente dependente, até para escolher o que vestir. Tem pessoas que são dependentes a esse extremo, não sabem escolher, né, o que vestir, não sabem escolher o que fazer, que emprego, né, que profissão, que faculdade, e por aí afora. Tem pessoas que se tornam dependentes dos espíritos. Vem consultar aqui no Gembe,
Preciso saber o que eu faço. Vou lá no Gembe perguntar para o mentor. Vou dizer uma coisa para vocês: se vocês forem numa casa espírita e o mentor falar para vocês o que vocês têm que fazer, fuja dessa casa, porque o mentor espiritual jamais vai se inserir nas nossas escolhas. Dependência afetiva é um problema seríssimo, porque o espírito não evolui. E o problema da dependência afetiva é que sempre tem o codependente, né? Tem a pessoa que é dependente, mas existe o codependente. Cria um processo assim de uma simbiose, né, entre um e o outro. Um não sobrevive sem o outro. Isso se dá nos mais diferentes níveis, tá? Eu diria que as mães são as que mais sofrem com essa questão, com relação aos filhos. Porque é difícil essa coisa de você criar e depois, né, deixar ir para o mundo. Difícil, tá certo? Mas tem que trabalhar, tem que confiar, tem que saber que Deus, né, está acima de tudo, e que, isso eu falo lá na palestra, inclusive, mostrando trechos do Livro dos Espíritos. A nossa família, ela é espiritual, ela não é carnal. A carnal é momentânea, é passageira. Então a dependência é um problema sério. Por quê? Porque a gente cresce dependente, na verdade, né? A gente nasce dependente e vai crescendo dependente até um determinado tempo em que a gente se liberta. Tem pessoas que não conseguem se libertar, e aí não se desenvolvem como espíritos, nem a que não consegue se libertar e nem aquela que aprisiona. Tá bom? Aceitando perdas, também baseado em questões práticas, até mesmo de pessoas ditas espíritas, estudiosas, que não aceitam as perdas. E eu não consigo entender isso. Ora, se eu estou diante de uma doutrina que me esclarece que isso aqui tudo é passagem, que nós somos espíritos de fato, e que como espíritos nós vamos sobrepor, nós já preexistemos e nós vamos nos manter após, e que pessoas perdem todo o tempo, nós perdemos todo o tempo, nós nascemos, né? E conforme a gente vai se desenvolvendo, nós vamos sofrendo consequências de perdas, faz parte de um processo de aprendizado, de desenvolvimento do espírito. Então nós não podemos garantir que as pessoas não vão perder emprego, por exemplo, ainda mais num país como o nosso. Hoje nem o funcionário público está mais garantido. Antigamente a pessoa queria ter garantia para o resto da vida, se tornava funcionário público. Hoje tem funcionário público que não recebe há mais de 5 meses. Emprego, perder, por exemplo, pessoas, né, da nossa vida, mudar as coisas. Nós passamos por processos de perdas. Se nós não trabalharmos e não entendermos a necessidade de aceitá-las, nós vamos sofrer, quando na verdade deveria ser um processo de entendimento que a perda na verdade é uma transformação e não uma perda efetiva. Não? Entendendo o bullying é uma palestra que eu fiz a pedido dos pais, porque eles estavam sofrendo demais com os filhos, passando por esse processo. E na verdade nós vamos entender que o bullying é algo que foi denominado hoje com uma palavra. Bullying é a palavra que vem de valentão, né? Bully, a palavra em inglês é valentão. E o bullying é o valentão, é a pessoa, né, dando uma de valente e tal. Só que isso sempre existiu no mundo e na vida. Eu sofri muito bullying quando era garoto. Eu tinha um orelhão, aliás eu tenho até hoje, mas naquela época minha cabeça era menorzinha e eu era chamado de topodídio. Topodídio era aquele ratinho, né? E para mim, depois eu cresci, minha cabeça cresceu, aí não fui mais chamado de topodídio, fui chamado de cabeção. E assim por diante. Ou seja, o bullying na verdade faz parte de um processo de socialização das pessoas aprenderem a conviver com as diferenças.
E se nós não entendermos para ajudar os nossos filhos, e se nós mesmos não entendermos isso, nós vamos ter dificuldade nessa convivência. E a gente não pode se isolar do mundo, a gente tem que conviver, então a gente tem que aprender a trabalhar com isso, nós e os nossos filhos. Porque não existe lugar no mundo onde não haja o bullying. E outra coisa, o bullying normalmente ele é provocado por pessoas que são covardes. Pessoas que se sentem, porque tem a turminha que o apoia. Porque se ele está sozinho, não faz. Mas como ele tem uma turminha que o aplaude, aí ele vai lá e faz. Mas é uma pessoa que ainda está num processo de aprendizado. Porque da mesma forma que ele provoca, ele também sofre. Faz parte do aprendizado, gente, do espírito. Resiliência humana. Resiliência é uma palavra que é da física. Thomas Jung é quem a criou. É uma palavra que significa o seguinte: a capacidade que um determinado material tem de sofrer influências e de não se quebrar e voltar ao seu estado normal. Isso lá na física. Na questão humana, é a capacidade que o ser humano tem de enfrentar situações desgastantes, situações que podem levá-lo a um processo de não se sentir bem, mas sem que ele ceda, sem que ele sofra em demasia com aquilo, que na verdade a partir daquela experiência ele retorne à sua condição natural e às vezes mais reforçado, porque agora ele aprendeu uma lição. Nesse sentido, eu uso nessa palestra o entendimento todo das questões que estão lá no Livro dos Espíritos, num item chamado a escolha das provas. Eu convido vocês para conhecerem. O espírito, antes de encarnar, escolhe as provas, escolhe as coisas que vai vivenciar, para que ele, como espírito, cresça. Então, naturalmente, ele vai vivenciar situações no mundo que vão testá-lo. Ele vai vivenciar situações no mundo que para o mundo em si não é bom, mas que para o espírito é ótimo. Só que nós temos que ter essa consciência. Então, resiliência humana é isso, é a capacidade que você, como ser humano, tem de enfrentar situações adversas e tirando dessas situações lições que vão transformá-lo em algo melhor, em alguém espiritualmente falando melhor, e não alguém que vai se entregar, que vai adoecer, que vai passar por processos de se deixar levar para doenças hoje ditas aí modernas. Eu costumo dizer que não existia na minha época, pelo menos de garoto, essa coisa o próprio bullying, como eu já falei aqui, mas não existia essa coisa da depressão, da síndrome do pânico, Isso são coisas que vêm num processo de modernização das relações, que faz as pessoas a não serem resilientes, sofrerem e se entregarem de alguma forma. Quando na verdade o Espírito está aqui justamente para vivenciar coisas, para transformá-lo, para fortalecê-lo. E as escolhas foram feitas antes. Saber ouvir é outra questão interessante. Eu faço um desafio. Nós não sabemos ouvir. Ou nós queremos no diálogo ouvir o que a gente quer, ou a gente se fecha para não ouvir de fato o que a pessoa tem a dizer. E outra, a gente não observa que a atitude da pessoa fala mais do que as suas palavras. A energia dela fala mais do que as suas palavras. Vou tentar explicar de uma forma simples. Tem pessoas que vão chegar para você e no momento lá que você está numa discussão, vai falar assim: eu te odeio. Aí você vai olhar, você vai falar: que odeia que nada. Isso é passageiro. Aí vai ter uma outra situação que a pessoa vai falar assim: eu te amo.
Aí você vai olhar, você vai falar assim, ama nada. São as palavras, mas a energia, a atitude, o que vem por trás da pessoa é que conta. Tá certo? E isso é interessante para a gente saber ouvir. Outra coisa, o pensamento fala antes das palavras. E o espírito se comunica por pensamento. Isso é outra coisa que nós temos que entender. Aí, então tem pessoas que às vezes pensam assim, puxa, eu não consigo, sabe, conversar de fato com aquela pessoa. Converse com ela em pensamento primeiro. Mande boas energias para ela. Pense coisas positivas sobre ela. Talvez você com isso consiga demover aquela barreira que existe, porque o pensamento foi antes. São dicas aqui para a gente pensar de como saber ouvir de fato. Limite sem traumas, dizer não sem culpa. Que coisa difícil para nós adultos, em relação aos nossos filhos. As pessoas que nascem ou crescem sem limites são pessoas que vão sofrer muito no mundo, porque o mundo não vai dar para elas tudo. Se elas não têm noção dos seus limites, elas vão enfrentar situações que vão fazê-las sofrer as consequências dos seus desejos não satisfeitos. Então nós temos muita dificuldade, por exemplo, de falar um não. Só que o não se faz necessário, porque o não é educativo. O não, ele ajuda, o não inclusive para nós mesmos. Nem tudo eu posso ter, nem tudo para mim é importante ou é interessante. Eu tenho que ter noção dos limites. Não que eu não possa querer as coisas, a gente pode querer, mas a gente tem que ter noção de limites. Olha, isso que você está querendo aí não é bem assim, você não está preparado para isso. Então, aonde que a gente aprende a questão dos limites? É lá no lar, na primeira infância. É o momento, inclusive, que o espírito, de posse do esquecimento do passado, está pronto para receber conselhos, exemplos, ser podado nas suas intenções. E lá no livro dos Espíritos fala sobre isso, em algumas questões que falam sobre essa questão da criança, de extrema importância que a gente entenda que tem que ter limites para poder fazer com que o ser humano adulto seja ponderado, seja equilibrado. E o não pode ser usado sem culpa. Gente, a gente sofre para falar não, porque é melhor falar sim. Eu estou falando porque eu sou assim, tá bom? A gente sofre, mas às vezes o não tem que ser dito, porque sabe o que acaba acontecendo? Quando você não consegue falar não, você fala sim, sim, você acaba assumindo para você coisas que deveria ser do outro, e aí você tira a oportunidade do outro dele experienciar aquilo, entende? Dele crescer com aquela experiência, e você não cresceu nada, porque aquilo não era para você. Você fez para agradar ao outro. Perdão, ato que cura. Esta palestra aqui, Perdão, ato que cura, ela se baseia numa questão muito interessante, que tem a ver com tudo isso que a gente vem falando até agora. E ela se baseia numa frase de Confúcio. Confúcio falou essa frase, gente, há mais de 2.500 anos atrás. Diz o seguinte: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Opa! Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Por quê? Confúcio, ele observava o comportamento das pessoas. Então, ele observando as pessoas, ele descobriu que a pessoa que ficava ofendida com a atitude de um era a mesma que tinha ofendido outra, com outro tipo de atitude. Por quê? Porque as pessoas, nesse processo de inter-relação, de troca e tal, acabavam se ofendendo
com a outra. E essa que se ofendeu acabava ofendendo outra, às vezes sem querer. Não que a pessoa tivesse intenção, mas a outra se ofendeu porque esperava daquela pessoa uma atitude diferente. Só que não disse para ela. Como ela esperava a atitude da pessoa, a pessoa não fez do jeito que ela queria, se ofende. E aí, nessa observação, o que ele descobriu então? Que ser ofendido não tem importância. Por quê? Porque todo mundo se ofende. Em maior e menor grau, mas se ofende. E aí ele termina a frase dizendo assim: a não ser, passa a ter importância, a não ser que você continue a lembrar disso. Então o que ele quer dizer na verdade? Que eu me ofendi com a atitude de uma pessoa, às vezes uma atitude que a pessoa não tinha intenção, tá certo? E mesmo que ela tivesse, é ela, né? Não sou eu me ofendi. A pessoa continua agindo no mundo, continua ofendendo outras, e eu fico aqui alimentando, lembrando, sabe, cultivando aquele sentimento provocado pela atitude do outro, às vezes anos e anos. Tem pessoas que sofrem demais na época de Natal, porque vão ter que encontrar os parentes que, tiveram desentendimento lá atrás. É um momento de retroalimentar o sentimento. Então eu fico retroalimentando um sentimento provocado por uma pessoa, e às vezes condenando aquela pessoa, só que agora a pessoa não tem mais nada a ver com isso. É eu que estou alimentando, entende? Eu que decidi ficar pensando naquilo, remoendo, como o pessoal fala, ficar remoendo aquela coisa. E eu pergunto: isso faz bem para você? É o tipo da energia que vai te ajudar? Aí você vem tomar passe no anel bento e não sabe por quê. Toma um passe, sai bem, depois volta a pensar de novo naquilo, fica de novo doente, fica acumulando energia negativa, energia que não vai te ajudar em nada a seguir adiante. Por isso que perdoar é um ato que cura, é um ato de transformação, é um ato de se libertar de uma carga que não deveria estar com você, porque a atitude que a provocou foi de outra pessoa, e a pessoa vai arcar com as consequências dos seus atos, como nós vamos arcar com as consequências, dos nossos atos. Outra coisa, a gente costuma disputar o campeonato de sofrimento. Quem sofre mais? Sou eu. Achando que ao se colocar como sofredor, está garantindo um lugarzinho melhor. Pelo contrário, você sofrendo e ficar nesse processo de acumular essas energias, você está se degladiando, você está se apagando como ser. A sua energia, ela fica uma energia obscurecida, uma energia que não te ajuda em nada espiritualmente falando. Além de que você, ao acumular esse tipo de energia, vai atrair para você pessoas e espíritos que estão na mesma faixa de sintonia. Difícil se libertar disso. Só tem um jeito: perdão. E perdoar não significa esquecer o que o outro fez, significa entender que o melhor, que a pessoa mais beneficiada com o ato é você e não o outro. Você não está perdoando porque você é alguém superior, você está perdoando porque você quer ter paz, porque você quer estar bem. E ficar remoendo aquele tipo de sentimento não faz bem para você. O outro é o outro. O que importa aqui é você que está sofrendo com isso. De bem com você mesmo, preciso dizer, o que é estar de bem com você mesmo? É compreender uma série de coisas, inclusive coisas que eu já falei aqui, e pô-las em prática no nosso dia a dia. Você se colocando de forma positiva
com você mesmo, com as coisas, com as pessoas, entendendo que Deus te deu a oportunidade de reencarnar. Isso aí já é uma bênção. Ele apostou em você, é você que às vezes está duvidando. As pessoas desdenham do fato de estarem encarnadas. É uma bênção isso, gente. É a coisa mais importante que nós temos. Deus acreditou em nós e nos colocou aqui. Não importa se você é feio, se é gordo, se é bonito, se tem problema ou não. Ele apostou em você e você duvida. Fica aí maldizendo, fica aí se chateando, fica duvidando dele, fica canalizando coisas ruins para você. Não, ele apostou em você. Você é uma pessoa especial. Fique de bem com você, entende? Só você pode fazer isso. Não espere isso dos outros. Você tem medo de quê? Isso é para pensar. O medo faz parte de um processo de internalização do espírito na matéria. O medo é instintivo. Ele faz parte do instinto de preservação do reino animal, que nós somos oriundos, fisicamente falando. Então o medo está presente na nossa vida, e você não decide, eu vou ter medo disso aqui ou não. Quando vem a coisa, você sente. É uma coisa que, só que ela precisa ser controlada, você precisa pensar. Então tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público. Por quê? Ora, é para pensar. Tem medo de outras coisas. O medo, ele pode ser importante na tua vida para te fazer alguém, que tenha cuidado nas coisas, mas não pode te paralisar. E se eu morrer amanhã? Tem gente que tem medo de morrer, mas não vai acontecer, e não pode acontecer amanhã. Tomara que não. Mas e se acontecer? Como é que vai ser? Estou preparado ou não estou? O que é morrer de fato? A doutrina espírita veio matar a morte, e nós precisamos entender. Então está aí uma palestra interessante. Se eu morrer amanhã, estou preparado ou não? E agora, prometendo que eu vou finalizar, eu não podia deixar de falar dessa aqui. Desmistificando o umbral. É 1 hora de palestras, onde vocês vão aprender a não pensar que vão para o umbral. Porque a coqueluche do espírita é essa, tá? O espírita acha que vai para o umbral, porque o André Luiz foi, porque não sei o quê, porque os espíritos se apresentam falando. A gente esquece que quem se apresenta na verdade são espíritos que estão perturbados. Ora, o espírito perturbado está onde, gente? Ele está bem? Não está. Agora, por que ele está perturbado? Porque ele não vivenciou as coisas que eu falei na palestra até agora. Ele se aferrou a crenças, ele se aferrou a questão de se sentir culpado com as coisas, ele sofreu com um sentimento feito pelo outro, ele entra num processo de ficar não se valorizando, ele se culpa por ser pecador, e por aí afora. Então uma pessoa dessa acha que vai para onde? Só que nós somos luzes, nós somos seres especiais, Deus apostou na gente, não preciso passar pelo umbral. Aliás, eu vou passar sim, porque umbral significa passagem, é o umbral da porta. Quando vocês saírem desse salão, vocês vão passar pelo umbral da porta lá. Passar. Preciso ficar? Eu só vou ficar se eu acreditar. Se eu ficar me anulando, me condenando, me achando pessoa sofredora, piriri, parará, e por aí afora, que eu vim para pagar, e coisas mais. E é interessante essa palestra, porque olha, já teve mais de 9.000 visualizações essa palestra, para vocês verem como as pessoas se assustam. E o interessante é que eu uso o próprio livro do André Luiz para desmistificar, tá certo? O próprio livro dele desmistifica. Está aí um convite para vocês
sabe, libertarem-se de crenças, porque essas crenças é que vão definir quem vocês são. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Que Jesus os abençoe.